dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês, também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A. Na parte inferior de sua tela, escreva sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Cristiano Grangeiro, e pela coordenadora de Relações com Investidores, Juliana Castelli, e respondidas em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Convidamos vocês a assistir um breve vídeo sobre a companhia. Logo após, o Cristiano Grangeiro apresentará os resultados. O projeto Pitiguari é um projeto localizado em Santa Catarina. São 90 quilômetros de linha de transmissão divididos em dois circuitos. Primeiro, o circuito simples de Abdon Batista a Barra Grande e o circuito duplo que vai de Abdon Batista a Videira. Aonde a primeira linha foi entregue com 26 meses de antecedência e a segunda linha está sendo entregue com mais de 20 meses de antecedência do prazo ANEEL. O projeto conta com a ampliação de 3 subestações de energia que somam 24 mil metros quadrados de pátio energizado. Também haverá a construção de 2 novas casas de comando, uma ficando em Abdon Batista e outra em Videira. Os maiores desafios aqui no projeto, a topografia das localidades, muito íngremes, com bastante declives. Tem muitos lugares que a gente não consegue entrar com guindaste, né? Então, por isso, nós trabalhamos com um método que é o içamento com facão flutuante. Temos também inspeções que fazemos diariamente nos equipamentos, para que todos possam trabalhar com segurança nas atividades de lançamento. O projeto Pitiguari tem um grande impacto positivo para o setor de indústrias, gera cerca de 700 empregos diretos nas 6 cidades que a linha de 230 kV percorre. A Taesa trouxe o Taesa Educa aqui para dentro da nossa comunidade e foi um avanço muito grande também, formando o pessoal, qualificando, dando assistência de técnica para eles estar também aprendendo, se desenvolvendo. A preocupação da Taesa sempre foi em respeitar o bioma local, que é a Mata Atlântica, muitas espécies ameaçadas. A gente tem uma araucária, que é uma espécie ameaçada da região. E com isso a gente fez a parceria com o Viveiro Mudas Nativas, onde a gente recolheu sementes e vamos usar no nosso plantio, garantindo a conservação dessa espécie. Isso aí traz um grande orgulho para a equipe. Mostra que o comprometimento, o trabalho diário e as ações implementadas com diálogo geram resultados.
É uma satisfação imensa para levar energia segura e confiável para as pessoas da região. Temos muito a agradecer por vocês sempre ter o respeito e o diálogo importante com a comunidade. Eu tenho muito orgulho da participação no projeto Pitiguari. Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação dos resultados da Taesa no segundo trimestre de 2025. Caso vocês tenham dúvidas, vocês poderão fazer perguntas durante a nossa apresentação a partir do botão de Q&A da nossa plataforma. Também abriremos o espaço para perguntas e respostas ao fim da apresentação, onde os diretores aqui presentes esclarecerão suas dúvidas. Tenham todos uma boa videoconferência. Iniciando pelo slide 3, trazemos uma atualização sobre os compromissos do nosso pilar estratégico de sustentabilidade, destacando também a importância da inovação nessa jornada. Começando pela diversidade racial em posições de liderança, é com orgulho que informamos que já atingimos a meta deste ano, com 30% dos nossos cargos de liderança ocupados por colaboradores que se autodeclaram negros. Este é um avanço importante com representatividade e equidade e seguimos firmes rumo ao nosso objetivo de alcançar 50% até 2030. Falando agora sobre o projeto Taesa Educa, já alcançamos mais de 1.880 pessoas inscritas em todas as turmas realizadas até agora, em diferentes regiões do país, como Santa Catarina, Maranhão, Paraná e São Paulo. Esse projeto tem como principal propósito levar conhecimento técnico e profissional às comunidades onde atuamos, fortalecendo os vínculos sociais e promovendo o desenvolvimento local. No âmbito da inclusão e capacitação profissional feminina, seguimos com o nosso curso preparatório para eletricistas exclusivo para mulheres, que é 100% gratuito. A iniciativa continua despertando interesse significativo e já tivemos 789 mulheres inscritas, resultado do nosso compromisso com a formação e a valorização de talentos femininos em áreas técnicas. Além disso, temos hoje mais de 29% das posições de liderança ocupadas por mulheres, um aumento de 3,4% em comparação ao ano passado. Seguimos comprometidos com a promoção da igualdade de gênero e a construção de um ambiente cada vez mais diverso, equitativo e inclusivo. Falando agora sobre os avanços nos projetos com foco em inovação tecnológica, é com entusiasmo que compartilho que a Taesa tem investido em soluções que unem tecnologia, segurança operacional e ganhos de eficiência. Temos inovado no uso de drones para inspeções em nossas linhas de transmissão. Estamos em fase avançada de testes com drones de voo semi-autônomo, que utilizam visão computacional, georreferenciamento e inteligência artificial para capturar imagens padronizadas das torres e seus componentes, um importante começo da transformação na forma como realizamos inspeções atualmente. Além de aumentar a segurança ao reduzir o risco para profissionais que antes precisavam escalar torres, essa tecnologia também traz eficiência operacional. Estimamos uma redução de até 20% das horas dedicadas às inspeções com adoção em larga escala. Os testes realizados em 2024 e 2025 nas linhas de transmissão 440 kV Assis Sumaré e 525 kV Assis Araraquara foram bem-sucedidos. E seguimos aperfeiçoando o sistema para ampliar sua capacidade de identificação e análise dos componentes. Atualmente, a Taesa já conta com mais de 50 drones em operação, sendo 3 deles utilizados exclusivamente nos testes com inspeção semi-autônoma. No tema ambiental, destaco nossa frente de monitoramento de queimadas. No mês de julho deste ano, instalamos 3 câmeras com tecnologia de detecção de fumaça em trechos críticos nas linhas 500 kV Ribeiro Gonçalves São João, do Piauí. Essas câmeras operam em tempo real, enviando alertas automáticos às nossas equipes, possibilitando ações preventivas rápidas e acionamento das brigadas de campo. Uma medida simples, mas com grande impacto na proteção do nosso patrimônio ambiental e na continuidade operacional. E, por fim, um dos nossos projetos mais inovadores do ciclo, a aplicação de inteligência artificial para o monitoramento inteligente de subestações e torres. Sabemos que falhas em transformadores e reatores geram custos expressivos, seja com substituições, manutenções emergenciais ou penalidades por indisponibilidade. Nessa solução, propõe antecipar essas falhas por meio de monitoramento contínuo com sensores inteligentes. Desde julho deste ano, instalamos 44 sensores não invasivos na subestação de Rio das Egos. Esses sensores capturam sinais de vibração, temperatura, campos magnéticos e gases dissolvidos, que são analisados por modelos de inteligência artificial em tempo real. O resultado é a detecção precoce de desvios, estimativas de falhas com antecedência
e aumento da assertividade no planejamento de manutenção, o que resulta mais disponibilidade e menos custos operacionais. Além disso, desde janeiro do ano passado, também instalamos acelerômetros e sensores em 33 torres na linha Assis Taquaruçu, monitorando tensões mecânicas, movimentos estruturais e variáveis meteorológicas. Com essa base de dados, conseguimos fortalecer significativamente os nossos modelos preditivos. Todos esses avanços refletem nosso compromisso com a construção de uma empresa mais justa, inovadora e alinhada às melhores práticas de ESG. Essas iniciativas representam apenas uma parte do que estamos construindo quando falamos de inovação com propósito. Seguimos comprometidos com a transformação tecnológica dos nossos processos, sempre com foco em segurança, eficiência e sustentabilidade. Aqui no slide 4, apresentamos as nossas principais realizações de 2025 até agora. Desde dezembro de 2024, a Taesa faz parte do Sistema Especial de Proteção Norte, Nordeste e Sudeste, o CEP, que conecta regiões de alta geração renovável aos principais centros de consumo e funciona como um escudo inteligente de proteção da rede elétrica. A Taesa foi designada como Master da Operação das Lógicas do CEP, com a responsabilidade de tratativas operativas com 15 agentes mais o ONS. Com ele, trazemos mais confiabilidade, menos custos e maior capacidade do Sistema Interligado Nacional para levar a energia limpa a quem precisa. Realizamos também 3 emissões eficientes durante esse período, a 17ª e a 18ª emissão de debêntures da Taesa, além da primeira emissão de debêntures de Januarés e Paraguaçu. Realizamos o workshop Lean Construction, que é uma metodologia ágil para a implantação de projetos, e já colocamos em prática nos nossos empreendimentos, a fim de reduzir desperdícios e aumentar a produtividade. Entregamos o projeto Pitiguari, com cerca de 2 anos de antecedência, além do banco de capacitores da Novatrans, que é o reforço de grande porte, que entrou também em operação antes do prazo regulatório. Publicamos o relatório de sustentabilidade esse ano, antes da Assembleia Geral de Acionistas, atendendo a demandas dos investidores que buscavam no relatório mais fundamentação para a participação na GO. Implementamos durante todo esse ano o projeto Conectar para upgrade do SAP S/4HANA e lançamos essa semana o Go Live, um importante marco na modernização e atualização do sistema SAP. Fizemos o Pitch Day Taesa, um evento de apresentação de ideias inovadoras por todas as áreas da companhia, visando fomentar a criatividade e o intraempreendedorismo com projetos de valor para o nosso negócio. E, por fim, tivemos 2 etapas importantes do ponto de vista regulatório, que foram a conclusão do processo fiscalizatório da revisão tarifária periódica, com acréscimo de 17,6 milhões de reais na RAP passada, e a publicação da resolução homologatória ANEEL número 3.481 para o ciclo atual, ciclo 2025-2026, os quais detalharemos nos próximos slides. Como fazemos a cada divulgação desse segundo trimestre, destacamos no slide 5 o novo ciclo da RAP que passa a valer a partir do próximo trimestre, isto é, começando em julho de 2025 até junho de 2026. Quando olhamos o ciclo operacional, o novo ciclo 2025-2026 apresenta um crescimento de 8,7% em relação ao anterior, um incremento de 318 milhões de reais de RAP a partir de julho deste ano. Os reajustes inflacionários foram de 7,03% positivo para os contratos indexados ao IGPM e de 5,32% para os contratos indexados ao IPCA. Nesse sentido, a RAP operacional da Taesa teve impacto positivo total de 231,7 milhões por reajuste da inflação. Tivemos também a entrada operacional de Pitiguari e dos reforços da Novatrans e EBTE, que é parte da TBE, que acrescentam 70,5 milhões de reais de RAP na comparação dos ciclos. E tivemos um incremento de 5,6 milhões de reais de RAP aprovados pela ANEEL como resultado do processo fiscalizatório da revisão tarifária periódica, conhecida como RTP. Vale lembrar que ano passado tivemos um impacto negativo total de mais de 45 milhões, motivado pela RTP em algumas de nossas concessões. Este é aquele processo regulatório que tem por objetivo reposicionar RAP de reforços em nível compatível com investimentos realizados, custos operacionais, nível de qualidade, entre outros aspectos. Esse incremento aprovado é uma atualização de alguns valores determinados ano passado durante a RTP.
Portanto, esse valor se mantém daqui para frente, além do reconhecimento contábil dessa atualização no resultado do 2T25, que explicarei nos próximos slides. Chegamos, assim, a uma RAP operacional total de R$ 4 bilhões no ciclo 25 e 26. Quanto aos empreendimentos em construção, uma vez concluídos, adicionarão para a Taesa uma RAP de R$ 436 milhões. E desse montante, temos uma expectativa de conclusão já no ciclo 25 e 26 de 3 projetos Greenfields, Tangará, Saíra e Ananaí, além de 4 reforços de grande porte, somando juntos uma RAP de quase R$ 377 milhões. Após todos os nossos projetos entregues, chegamos a uma RAP total contratada de R$ 4,4 bilhões, um incremento de mais de 7% contra o volume contratado do ciclo anterior. Vamos agora para os destaques do resultado no slide 6. Abrimos com um crescimento de 8,7% da RAP operacional para o novo ciclo 25 e 26, conforme detalhamos no slide anterior, com efeitos a partir do próximo trimestre. Olhando então agora para os impactos no resultado, o EBITDA regulatório recorrente atingiu a marca de R$ 1 bilhão no primeiro semestre deste ano, com um crescimento de 2,7% em relação ao ano passado, motivado por diversos efeitos, tanto na receita quanto o OPEX, que ficou abaixo da inflação. Tivemos também um alto desempenho operacional, com índice de disponibilidade de 99,94% e PV de apenas 0,51% da RAP no semestre. Concluímos Pitiguari com cerca de 2 anos de antecedência do prazo regulatório. Tivemos evolução do CAPEX no semestre, atingindo a marca de R$ 747,7 milhões, 105% maior que o mesmo período do ano passado, com a entrega antecipada de alguns projetos e a alavancagem sob controle. Concluímos captações eficientes tanto na Taesa, que foi a 18ª emissão, quanto nas subsidiárias, na primeira emissão de Aimorés e de Paraguaçu. O lucro líquido regulatório do trimestre foi de 299,4 milhões, retomando o crescimento do ano, impulsionado por novas receitas, melhor parcela variável e equivalência patrimonial. Por fim, anunciamos mais uma vez a distribuição de proventos de R$ 299,4 milhões, equivalente a 100% do lucro líquido regulatório ou 56% do lucro líquido IFRS do período. Agora passaremos para os próximos slides para detalhar esse desempenho. No slide 7, destacamos o resultado regulatório, que é aquele que reflete diretamente a geração de caixa da companhia. Destacarei os desempenhos das principais linhas do resultado, deixando as explicações para apresentar nos próximos slides. A receita líquida na visão trimestre-trimestre teve um crescimento de 7,2%, chegando no trimestre deste ano a R$ 621,3 milhões. Já no acumulado do ano, nós tivemos desempenho na receita líquida de 5,5%, com um resultado de R$ 1,2 bilhão neste semestre de 2025. Quando olhamos o EBITDA, o resultado do trimestre foi de R$ 521,7 milhões, com um crescimento de 7,5% e uma margem EBITDA de 84%, superior ao nível do mesmo período do ano passado. Quando olhamos o acumulado de 6 meses, atingimos uma importante marca de R$ 1 bilhão nesse semestre, um crescimento de 7,2% e uma margem de 84,6%, melhor que o mesmo período do ano passado. Indo para o desempenho operacional, o índice de disponibilidade no período de 6 meses foi de 99,94%, como mencionei no slide anterior, um crescimento de 0,56% comparado ao ano passado. Já a PV foi de 0,51% em relação à RAP, no período de 6 meses, com uma importante redução em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de 2% da RAP. Quer dizer, nós estamos falando de uma redução de quase 75% no comparativo, o que reflete aí um bom desempenho operacional. E no bottom line, quer dizer, o lucro líquido regulatório, nós tivemos um resultado de R$ 299,4 milhões,
um crescimento de 1,8% na comparação com o trimestre do ano passado, o que mostra uma retomada no crescimento, visto que o primeiro T contra o primeiro T foi uma queda. E, consequentemente, quando olhamos o acumulado de 6 meses, nós tivemos R$ 487,7 milhões de reais no lucro líquido, com um crescimento de 0,9% na comparação com o primeiro período do ano passado. No slide 8, detalhamos os efeitos linha a linha que afetaram o lucro líquido regulatório no semestre. O lucro regulatório cresceu 0,9%, totalizando R$ 487,7 milhões de reais no período, tomando crescimento, uma vez que o desempenho no primeiro trimestre havia sido negativo. Os grandes efeitos que explicam esse desempenho positivo foram o crescimento de quase 70 milhões de reais no EBITDA, influenciado pelo avanço da RAP em função das recentes entradas em operação de projetos, e um acréscimo pontual, resultado do processo fiscalizatório da RTP do ciclo anterior. Eu vou destacar isso um pouco mais à frente. Este aumento foi compensado principalmente pelo desempenho negativo do resultado financeiro, em função do nosso maior nível de dívida líquida, da deterioração dos índices macroeconômicos e de um aumento do custo real da dívida. Tivemos também um aumento na linha de depreciação e amortização em função dos ativos netizados em 2024 e também este ano. E como vocês podem observar, o EBITDA atingiu a marca de R$ 1 bilhão, conforme falamos no slide anterior, e uma margem de 84,6%, que é um desempenho bastante positivo e detalharei mais à frente. Como podem ver no gráfico do slide 9, tivemos um crescimento do EBITDA de 7,2% da comparação anual, cujos efeitos foram: a receita de transmissão de energia teve um crescimento importante de R$ 47,8 milhões de reais, motivado por um incremento pontual de R$ 17,6 milhões de reais, decorrente da conclusão do processo fiscalizatório da ANEEL da revisão tarifária periódica, conforme já mencionado, a entrega dos 2 reforços do Banco de Capacitores da Novatrans e do projeto de Potiguari, de 3,9%, que reajustou as RAPs do ciclo 24-25. Vale lembrar que o GPM para este ciclo foi negativo e reajustou 2/3 das nossas RAPs. A parcela variável foi impactada positivamente na variação devido ao menor volume de desligamentos no período, além de reversões de provisões nesse trimestre e eventos atípicos em Santana e Janaúba nos primeiros 6 meses do ano passado, conforme destacamos à época, e que gerou a variação positiva de quase R$ 20 milhões de reais. Os custos operacionais apresentaram uma melhora de R$ 5,7 milhões de reais na comparação, explicado principalmente por gastos não recorrentes na linha de pessoal de terceiros e baixa de ativos relativa ao TQNO de Santana para a STE, todos ocorridos no 6M 24. Excluindo esses efeitos não recorrentes, o OPEX ajustado cresceu 3,8%, abaixo da inflação do período de 5,4%, o que reforça o nosso contínuo esforço na otimização de custos e eficiência operacional. O EBITDA ajustado, que é uma visão pro forma, exclui os eventos não recorrentes que mencionamos e que são detalhados no release de resultados, ficou em R$ 1 bilhão no primeiro semestre do ano, com um desempenho positivo de 2,7% contra o ano passado, e uma margem EBITDA de 84,3%, praticamente em linha com a margem ajustada do ano passado. Agora, no slide 10, apresentamos o lucro líquido societário, ou IFRS. Lembrando que este lucro é contábil e, portanto, não reflete diretamente a geração de caixa da Taesa. O conceito por trás dessa contabilidade é o ativo de contrato de concessão, cujas práticas contábeis vêm do CPC 47. O lucro líquido IFRS do acumulado do ano apresentou um aumento de 12,5%, totalizando R$ 875,2 milhões de reais nesse período. Alguns efeitos explicados no resultado regulatório do slide anterior, de número 8, também afetaram o lucro IFRS, como a melhora na PV e o incremento nesse trimestre da receita em função da conclusão do processo fiscalizatório pela ANEEL da revisão tarifária periódica do ciclo anterior. Além disso, tivemos grandes efeitos, como um aumento de R$ 97,6 milhões de reais na margem de implementação de infraestrutura, em função dos avanços e investimentos em empreendimentos de Tangará, reforços da Novatrans agora concluídos e a segunda fase de Saíra.
O aumento de 89,2 milhões de reais na receita de correção monetária do ativo contratual, explicado pela variação positiva tanto de GPM quanto do IPCA. Estes efeitos foram compensados parcialmente por maiores despesas financeiras líquidas no montante de 66,6 milhões de reais, pelos mesmos motivos apresentados no resultado regulatório, o aumento de imposto de renda e contribuição social, em função do aumento dos lucros antes dos impostos e menor aproveitamento de benefícios fiscais, compensado por alguns outros efeitos. Indo para o slide de número 11, apresentamos a evolução dos nossos empreendimentos em construção. O trecho restante de Pitiguari. Lembrando que a primeira parte já havia sido entregue no final do ano. Essa entrega conta com cerca de 2 anos de antecipação do prazo anel. O vídeo que todos assistiram no início da nossa videoconferência apresenta justamente Pitiguari, um projeto de muito sucesso. Lembrando que recentemente também entregamos 2 reforços da Nova Trans entre final do ano passado e início desse ano, com uma antecipação de 3 a 6 meses do prazo anel e uma RAP total autorizada de cerca de 39 milhões de reais. O projeto de Juruá, aquele lote que arrematamos no leilão do ano passado, e que compõe uma subestação e seccionamentos no centro do estado de São Paulo, já temos todos os seus principais contratos assinados e seu projeto básico foi apresentado ao ANS agora em julho. Tangará continua evoluindo bem, principalmente nas subestações com equipamentos e materiais já finalizados, incluindo compensador síncrono. Para sair, os trabalhos nas subestações continuam avançando, inclusive em relação ao HDVC, enviado da Suécia e já está chegando até a obra. O projeto está 100% mobilizado. Nossa expectativa de conclusão para a saída do Tangará continua de 2 anos antes do prazo anel. Já para Ananaí, temos todas as subestações e LTs mobilizados em execução, com os materiais praticamente finalizados em produção final. Falando um pouco agora dos reforços de grande porte, eles estão avançando bem, com entregas previstas ainda este ano. Observando a realização do CAPEX do primeiro semestre deste ano, realizamos quase 750 milhões de reais em investimentos, uma aceleração no CAPEX versus o primeiro trimestre deste ano. E mantemos nossa expectativa para 2025 entre 1,6 e 1,8 bilhão de reais para os 4 projetos Greenfield e reforços remanescentes. A expectativa para 2026 permanece entre 400 e 600 milhões de reais e para 2027 entre 100 e 200 milhões de reais. É sempre importante mencionar que a expectativa da curva de CAPEX pode ser alterada no futuro e hoje é essa a nossa melhor estimativa. No slide 12, trazemos as nossas recentes emissões de debêntures. Demonstra o sucesso das nossas captações e reforça nosso foco em eficiência. Concluímos agora em julho a 18ª emissão de debêntures da companhia, no valor total de 800 milhões de reais, contendo 2 séries, de 7 anos e de 10 anos, com carência de pagamento de juros de 3 anos. Ambas as séries são indexadas ao IPCA e, em função do cenário macro, com o atual pico na curva de juros, optamos por contratar um swap para a CDI na sequência, garantindo uma taxa ainda mais competitiva. Em outras palavras, conseguimos fechar a operação a NTNB menos 0,57 basis points e a NTNB menos 0,44 basis points, com swaps de DI menos 0,73% e DI menos 0,79%, respectivamente, na primeira e segunda séries. Embora essa emissão não tenha refletido no resultado ainda, foi uma importante entrega com boa alocação de uma debênture verde e incentivada. Também emitimos, nas concessões Aimorés e Paraguaçu, 2 empresas que fazem parte do grupo AIE, da qual detemos 50% de controle. Foi a primeira emissão de debênture institucional de cada empresa, com 2 séries cada, de prazos similares, de 5 e 7 anos, e precificações iguais, apesar dos montantes variarem para cada série e empresa. As taxas foram bastante eficientes, DI mais 0,50% na de 5 anos e DI mais 0,59% na de 7 anos, demonstrando mais uma vez a nossa capacidade de acessar os mercados de capitais de forma eficiente e diferenciada. Aproveitando o tema de financiamentos, vamos para o slide 13 sobre o endividamento atual da companhia.
À esquerda, apresentamos o histórico recente da dívida líquida e do nível de alavancagem, que é calculado pela dívida líquida sobre o EBITDA regulatório na visão de consolidação proporcional. Ao fim do segundo trimestre de 2025, a dívida líquida total da Taesa foi de 11,7 bilhões de reais, considerando todas as nossas participações, e a alavancagem permaneceu em 4,1 vezes, em linha com o trimestre imediatamente anterior. O custo médio real das nossas dívidas está em 5,52% e um prazo médio de 4,7 anos. A nossa posição de caixa fechou o primeiro semestre do ano em 1,6 bilhão de reais, e o mix de índices está em 60% das dívidas indexadas ao IPCA, 37% indexado ao CDI e 3% indexado ao CDI comparado ao trimestre anterior. Essa exposição ao CDI tem aumentado, justificada pelas nossas operações mais recentes. É bom lembrar que emitir dívidas IPCA com spreads elevados, condição do mercado atual, pressiona ainda mais as despesas financeiras, e emissões em CDI têm sido boas alternativas. E o rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhado pela Moody's e pela Fitch, é o mais alto nível reconhecido, o AAA, com perspectiva estável. No slide 14, antes de finalizar a apresentação, anunciamos ontem uma distribuição de proventos, com base no resultado regulatório do trimestre. O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de 299,4 milhões de reais sobre juros sobre capital próprio e dividendos intercalares, com a data base no dia 18 de agosto de 2025. Este valor equivale a 87 centavos por unit e, somado aos demais proventos distribuídos e anunciados em 2025, temos declarado até o momento R$ 2,96 por unit, o equivalente a 1 bilhão e 20 bilhões de reais. A data de pagamento deste montante será no dia 27 de novembro de 2025, e é bom lembrar que, além deste pagamento anunciado para novembro, temos uma parte dos dividendos remanescentes de 2024 aprovados pela Assembleia de Acionistas em abril, conforme divulgados à época. Terminamos aqui a nossa apresentação dos resultados. Agora vamos passar um breve vídeo sobre um evento de muito interesse a todos vocês investidores. Após o vídeo, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com a diretoria. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre os resultados do segundo trimestre de 2025 da Taesa. Nós temos, além da diretoria aqui com vocês, temos mais de 400 pessoas presentes. É um grande privilégio estar aqui com todos. E antes de começar o Q&A, vou só apresentar os diretores aqui comigo. O diretor-presidente Rinaldo Pecchio, diretora de Finanças e Relações com Investidores Kátia Pereira, diretor de Negócios Maurício Dallagnese, diretor técnico Luiz Alves e o diretor de implantação Gel Andrade, além da Juliana Castelli, nossa coordenadora de RI. Vou começar por uma pergunta aqui do Mário. A gente já tem algumas perguntas aqui e vou, algumas delas repetitivas, mas a gente pega os grandes temas para esclarecer. Então, o Mário aqui, o analista do site do Banco Safra, fez duas perguntas. Uma delas é: a companhia avalia participar do próximo leilão de transmissão? E a outra, eu já vou quebrar aqui, a outra é a companhia distribui 100% do lucro regulatório do trimestre em proventos. Podemos esperar a manutenção dessa política para os próximos trimestres? Então, a primeira pergunta sobre o leilão, passo para o Maurício e depois, logo em seguida, acho que a Kátia pode falar um pouquinho sobre os dividendos. Maurício. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Agradeço a presença aqui de todos os investidores acompanhando a nossa reunião. É uma satisfação ter esse momento de conversar com todo mundo. Obrigado pela pergunta. Sim, nós acreditamos, né, em boas perspectivas de manter o crescimento da Taesa. Acho que é fácil verificar, né, que a companhia tem tido um bom histórico de crescimento, tanto através dos leilões de transmissão, e eu diria especialmente nos últimos anos, nós estamos impulsionando bastante os reforços e melhorias.
Então, desse ponto de vista, sim, né, nós estamos estudando e nos preparando para participar desse próximo leilão de transmissão. Importante só destacar, né, que as condições específicas, tanto as condições técnicas como as condições econômicas, ainda não foram divulgadas, então elas ainda não são conhecidas, serão divulgadas quando tivermos a publicação do edital, mas nós ainda temos aí pouco mais de 2 meses para concluir todos os nossos trabalhos internos para fazer a diligência dos projetos, e essa é uma etapa muito importante. A companhia se dedica muito a fazer uma diligência profunda dos projetos, com o objetivo de identificar projetos que tenham um perfil de risco adequado, projetos onde nós encontramos soluções para eliminar os riscos, e para preparar bons planos de negócio. E acho que é importante frisar, né, que o foco da nossa participação nos leilões sempre é ter, né, uma adequada gestão dos riscos, ter um retorno adequado, né, para o nosso capital e atuar dentro da nossa perspectiva de capacidade financeira. Obrigado, Maurício. Kátia, puder falar um pouquinho sobre os dividendos? Obrigada pela pergunta. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa divulgação de resultado. Quando a gente fala de dividendos, acho que a companhia fez uma mudança muito significativa na forma, né, em 2024, né, sobre os dividendos que foram distribuídos em 2024, passando a fazer a distribuição do lucro regulatório. Então, a gente segue essa prática para 2025. Se a gente olhar o resultado do segundo trimestre de 25, a gente está distribuindo 100% do lucro regulatório, mas ele corresponde a 56% do nosso lucro IFRS, nosso lucro societário. Então, a gente vai seguir nessa prática, ela encaixa perfeitamente com a geração de caixa operacional da companhia. Então, a mudança que nós fizemos a partir de 24, né, dos dividendos de 24, traz a gente para uma situação realmente confortável em relação à definição dos 100%. Então, a gente segue nessa prática, considerando que a geração de caixa é suficiente para estar acomodando esse pagamento. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Kátia. A próxima pergunta é do investidor Paulo Bizan. Ele faz uma pergunta que eu vou direcionar ao PEC. Ele questiona sobre a RAP de concessões próxima ao fim. PEC, poderia comentar? E ele pergunta como que a gente está equalizando isso dentro dos temas já abordados. Obrigado pela pergunta, Paulo. Eu acho que a companhia ela tem feito já vários esforços no sentido de melhorar a eficiência nos processos e que também é uma forma da gente enfrentar essa questão do fim das concessões, né? Com uma companhia mais eficiente, eu consigo ter mais geração de caixa, mais EBITDA e consigo ter mais capacidade de investimento. Então, isso é uma rota, né, que a gente está seguindo e que está tendo sucesso e a gente está bastante satisfeito com o que temos conseguido. Com relação ao que vem por aí, a gente tem falado sempre que tem oportunidade de falar de endividamento, que a gente deve estar alcançando o nível máximo de endividamento, né, quando a gente mede por dívida líquida EBITDA neste exercício. A partir do próximo, a gente já começa a ver o que a gente chama de uma desalavancagem contratada, ou seja, uma expectativa que a gente tem de uma redução que permite a gente ganhar capacidade de fazer novos investimentos para fazer frente a esse gap de receita que a gente tem, que terá, né, quando as concessões passarem a vencer a partir de 2030. Bom, vai ser suficiente para atingir todo o gap? É uma questão que vai depender de oportunidade de mercado, de fato da gente ter condições financeiras para conseguir fazer parte dos investimentos. O Maurício acabou de falar da participação e da intenção da gente participar de investimentos que tem, dos leilões, melhor dizendo, que tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com a nossa intenção de ter crescimento sustentável sempre que a gente analisar que tem oportunidades que está trazendo geração de valor. Então, nós temos aí uma questão relacionada com
essa nossa estratégia de continuar mantendo o crescimento da companhia, e tem outras questões também no aspecto regulatório com relação ao que vai acontecer ao final da concessão. Discussões de relicitação, discussões de renovação fazem parte aqui da agenda da companhia, a gente vai estar muito ativo participando disso, sempre prezando pelo melhor interesse da companhia. Então, resumindo, né, o interesse da gente participar do crescimento, obviamente que existe, a gente vai estar trazendo sempre uma companhia bem eficiente para que a gente tenha essa capacidade financeira de estar participando, seja de leilões agora no curto prazo, que é o que mais a gente vê como alternativa para a gente conseguir ter esse crescimento para fazer frente à parte dessa redução que a gente vai ter a partir de 2030. Obrigado, Peck. Uma outra pergunta aqui é do investidor Wanderley Pardo. Ele fala sobre as políticas ESG, que a gente apresentou alguns temas aqui, e se existe uma definição de prioridade entre os resultados econômicos e financeiros e a implantação dessas políticas. Peck, eu passo para você para comentar um pouco. Tá bom. Obrigado, Wanderley, obrigado pela pergunta. Na verdade, a nossa função é criar valor para o acionista, e para isso a gente sempre precisa ter uma companhia que tenha forte geração de caixa, tenha eficiência, consiga trazer inovação, porque isso melhora as condições de operação da companhia. Isso é fundamental para que a gente consiga ter a aplicação dos outros aspectos, né, quando a gente fala da agenda ESG da companhia. A gente tem sido muito rigoroso dos pactos todos que nós assinamos de diversidade dos nossos colaboradores, a gente está querendo atingir as metas que de fato fazem sentido. O número de mulheres na liderança, o percentual de colaboradores nas diferentes raças. Então, isso não tem sido, né, algo que tem sido deixado de lado em prol somente do resultado financeiro, né? Então, a gente tem conseguido conjugar tudo isso e também com excelentes práticas de governança, que eu acho que é uma outra frente super importante aí quando a gente fala de ESG, mas eu diria que ESG para nós aqui, um termo que a gente usa muito, não é um termo de moda para nós, é algo que a gente entende que melhora a companhia quando a gente traz diversidade, quando a gente tem relação importante com as comunidades onde a gente está presente, seja através de emprego direto, seja através dos investimentos que a gente faz em projetos. Então, é algo que a gente, de fato, tem conversado e, mais do que isso, a gente tem praticado. Não é algo que a gente precise, nesse momento, estar fazendo uma opção de fazer mais de um dos pilares e menos de outro. A gente tem conseguido conjugar isso, acho que de uma forma bastante satisfatória. Obrigada, Peck. A próxima pergunta é do investidor Gilmar Alves de Aguiar Filho. Ele pergunta sobre caso a empresa não vença nenhum leilão, podemos ver um investimento em reforços e melhorias? Eu vou direcionar essa pergunta ao Maurício. Maurício, pode comentar? Claro, perfeito. Gilmar, obrigado pela pergunta. Nós estamos nos preparando, né, para participar desse leilão que está previsto para ocorrer nesse ano. Em paralelo, nós também temos já uma visibilidade sobre os leilões que devem ocorrer nos próximos anos, né? Já existe um cronograma de 2 leilões de transmissão previstos também para o ano de 2026, e lembrar que o setor elétrico tem um planejamento setorial de longo prazo em que a gente consegue visualizar projetos que devem ser oferecidos no futuro. Então, nós também nos preparamos para esses outros projetos. Em paralelo, só como eu comentei antes, né, nós também estamos impulsionando muito os investimentos em reforços e melhorias, porque eles são muito bons para a prestação do serviço, eles melhoram a condição do sistema interligado, eles proporcionam uma melhoria da confiabilidade, da qualidade técnica do fornecimento de energia, e eles também são investimentos bons com remuneração adicional, né? Então, é a soma dessas duas vertentes de crescimento que nós pretendemos continuar explorando. Obrigado, Maurício. Uma outra pergunta que recebemos aqui de Ivan, eu vou passar para o PEC. O PEC, primeiro, ele parabeniza pelos ótimos resultados, e a pergunta sobre a possibilidade da companhia migrar para um novo mercado. A Taesa considera fazer esse movimento?
Olha, essa é uma questão que a gente tem que responder, né, à luz das discussões eventuais e dos interesses de estrutura de capital que eventualmente a companhia vise fazer algo diferente. Eu diria que hoje, né, não temos planos para fazer essa migração no momento, a gente tem conseguido ter êxito, né, no acesso ao mercado de capitais, dívida, com a estrutura de governança, que eu acho que ela é muito bem vista, né, pelo mercado como um todo. Então, e somente alguma coisa muito diferente em termos de estrutura de capital faria com que a gente eventualmente tivesse interesse em fazer essa migração. Hoje, não tem nenhum plano dentro da companhia ou nenhuma discussão com os principais acionistas para que a gente faça qualquer alteração. Tem tido um bom resultado aí com relação ao cumprimento da legislação. Obrigada, Tec. A próxima pergunta é do investidor Matheus Rolim, e eu vou voltar ela a você, Tec, porque já se trata de um tema que você começou a comentar, ou comentou inicialmente, e o investidor parabeniza pelos resultados, deseja boas-vindas ao Marício e pergunta: o que ocorre com os ativos construídos em caso de não renovação da concessão? A Taesa ganha alguma indenização? Olha, excelente pergunta. O que nós temos ainda, né, como discussão aí dessa agenda regulatória que eu mencionei há pouco, são as definições dos critérios que vão ser obedecidos, né, quando do final da concessão. Hoje, né, na nossa visão e pelos contratos que a gente tem entendimento que como eles foram feitos, ao final das concessões nós teremos direito a indenizações sobre os valores residuais ao final dessa concessão. Tem regras específicas, depende da época, depende do montante, correção, mas a princípio a gente entende mais do que isso, eu diria que a gente tem bastante embasamento até jurídico para ter isso como uma perspectiva que deve estar acontecendo na companhia assim. Não é que ao final da concessão eu simplesmente vou deixar de ter a RAP e não tenho direito. Tem questões específicas que talvez até nas discussões aí com o nosso pessoal de RI podemos até entrar um pouquinho mais em detalhe para falar os períodos diferentes onde essa regra vale, né, anteriores a determinada época, quando eu tenho essa indenização bem definida e quando a gente passa a não ter. Mas ao final a gente tem até feito uma divulgação da nossa expectativa de indenização ao final das concessões que a gente tem colocado nos demonstrativos, que a gente fala de 3 bilhões de reais aproximadamente. Excelente, Peck. Estamos passando aqui por algumas das perguntas, todas elas foram respondidas, né? Como falamos, os principais temas foram tratados aqui no call. Antes de finalizar, acho importante passar a palavra aqui para o Peck para fazer as suas considerações finais. Peck. Bom, obrigado Primeiro, queria agradecer aos colaboradores que ajudaram nesse resultado, ajudaram a gente conseguir, né, ter mais um trimestre de bons resultados, onde a gente mostrou crescimento de RAP através dos indicadores econômicos, né, que foram aplicados, novos projetos, a perspectiva para o próximo ano também, para o próximo ciclo regulatório é muito bom em função também desse cenário macroeconômico e dos novos projetos que estão sendo entregues. A gente conseguiu também demonstrar, né, o nosso foco em eficiência, em ter custos que estão tendo um comportamento de crescimento abaixo da inflação, então isso significa melhoria de margem, nós temos trabalhado bastante nisso, aliado com uma forte geração de caixa, possibilidade da gente ter uma estabilidade na questão de dividendos, né? Eu acho que o mercado, a gente teve até algumas perguntas que a Kátia respondeu, o que se espera, né, com relação a dividendos, dentro dessa perspectiva de boa geração de caixa, dentro dessa perspectiva da gente ter um cenário de conseguir ter 100% de dividendos pagos, que é o que a gente está trabalhando, em função também daquilo que foi comentado, que eu já estou muito próximo do mínimo pelo nosso estatuto, que é os 50%. Então, eu tenho que pagar acima disso. Quando a gente fala do 100% do regulatório,
a Cátia explicou e o Cristiano também na apresentação, nós estamos batendo em 56%. Então, não existe muito como a gente ter uma alavanca que faça com que esse valor possa ser ajustado muito para menos. O que a gente tem feito volto a falar, na questão de eficiência, trazer inovação para a companhia, que a gente vai conseguir melhorar a eficiência voltando nesse tema. E foi comentado também, o outro foco para que a gente tenha crescimento é a gente atacar de uma forma mais forte a questão de reforços e melhorias. Que a gente tem feito isso e a gente entende que aqui também vai ter um vetor de crescimento importante. Não é isso que faz toda a diferença para compensar eventualmente o que a gente vai ter de queda de RAP mais à frente, mas é algo que a gente entende que tem um ganho adicional bastante interessante que a gente vai poder demonstrar. O lucro líquido, acho que desse trimestre, 299,4 que está sendo distribuído, acho que mostra essa eficiência e mostra a capacidade financeira que a gente tem para fazer essa distribuição, mas obviamente tem questões que preocupam. O próprio juros, né, o patamar atual, é uma coisa que nos afeta, né? A gente gostaria de estar mostrando aqui um resultado até melhor se a gente não tivesse um comprometimento maior que a gente teve nas despesas financeiras em função da subida dos juros, mas a gente está fazendo e trabalhando bastante duro para que na parte operacional, com todas as regionais trabalhando muito bem, a gente tenha cada vez mais eficiência para entregar melhor resultado, melhor PV e com isso a gente conseguir na parte operacional ter esse resultado que nos ajuda a ter uma boa perspectiva para a companhia. Então, nós estamos falando de uma perspectiva com crescimento, de uma perspectiva de crescimento, de uma empresa cada vez mais eficiente e também com a introdução de inovação dentro da nossa companhia. Então, outros fatores aí que eu acho que nós vamos conseguir explorar um pouco mais vai ser no Investor Day, né, que a gente em breve vai estar fazendo essa divulgação de mais detalhes, mas fica aqui o convite para participar. Eu tenho certeza que lá vai ser um fórum bacana para a gente conseguir falar um pouco, vocês conhecerem um pouco do que a gente está fazendo e também a gente falar um pouco mais dessa perspectiva que a gente tem bastante ânimo e a gente é muito otimista com o setor, a gente vê grandes possibilidades aí de crescimento e a gente está numa companhia que está trabalhando bastante para ser cada vez melhor e trazer cada vez mais retorno aí para os acionistas. Agradeço aí a participação e interesse de todos e fica aí os nossos canais aí de divulgação com o mercado em relação com os investidores para qualquer outra dúvida, explicação que vocês queiram ter. Tá bom? Muito obrigado, obrigado à diretoria, obrigado a todos os colaboradores aí por mais esse trimestre exitoso aí que a gente tem. Obrigado.